irmãos, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus neste momento tão especial para nós que retornamos à casa dele depois de tanto tempo afastados. Vamos elevar os nossos pensamentos agradecendo por mais esta dádiva da vida de estarmos aqui reunidos em teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, e livra-nos, Jesus, de sermos instrumentos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e por todo sempre. Que assim seja. Irmãos, o estudo hoje vai ser pela Sandra e o tema vai dar trabalho. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra. E eu trouxe aqui umas leituras a respeito do trabalho, que é o nosso tema de hoje. A bênção do trabalho, por Chico Xavier. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo, no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Quem move as mãos no serviço foge à treva e à tentação. Trabalho de cada dia é senda da perfeição. Gente, eu estou tão feliz hoje pela reabertura da casa, sabe? Pela presença de vocês, encarnados e desencarnados que estão aqui conosco. É uma alegria imensa depois desse tempo de afastamento, no qual a gente continua trabalhando, mas de outras formas, né? Trabalhando pelo telefone, pelo computador, pelo Facebook, utilizando todas as formas de manter pelo menos um pouquinho do apoio de Jesus através de nós que somos instrumentos, né? Então, nós vamos falar hoje de um trabalho na sua totalidade. Aí eu quero chamar a atenção de todos para a criação de Deus, né? Nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual. Olha para vocês verem, a gente tem todos os exemplos na natureza, só observando a obra de Deus. Pensa quanto trabalho Deus teve para dar essa casa tão linda para nós, que nos fornece o sustento, que nos fornece o teto, o alimento, tudo, né? Então, a criação de Deus é perfeita. O verme, que seria o ser da criação mais insignificante, vamos dizer, né? Ele tem a sua parte importantíssima. Nós todos somos cada um somos um elo de uma corrente. Nós somos todos interligados. Porque o verme tem a sua função primordial. Sem ele, o desequilíbrio seria horroroso. A pedra tem sua função, a planta tem sua função. Pensa numa planta
uma árvore que nos dá o ar que a gente respira, que a gente nem vê, que a gente nem pensa, né? É uma coisa automática. Mas se a gente prender a respiração um pouquinho, a gente já começa a passar mal. Então, olha só, tudo e as células atômicas que compõem a atmosfera, que compõem todos os objetos que nos rodeiam, tudo que nos rodeia, estão todos trabalhando a favor de um equilíbrio maior, que é a vontade de Deus, né? Pensa no nosso corpo. Que perfeição a gente ouve, a gente vê. Se alguém tem algum problema, mas tem outras coisas que compensam. Então, tudo na criação tem seu motivo, tem sua utilidade, e tudo é perfeito como é. O trabalho na nossa sociedade, o gari que cata o lixo que a gente produz, sem ele, nós viveríamos epidemia atrás de epidemia, por causa da falta de higiene, né? O motorista daquele caminhão que carrega aquele lixo, ele tem a sua função, todos nós temos a nossa função na nossa sociedade, no mundo. Ninguém é inútil, ninguém está perdido, ninguém é um zero à esquerda. Todos nós temos a nossa função na criação de Deus. E todos nós somos perfeitos, nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos bom senso, apesar que muitos de nós ainda não despertamos para esse bom senso, mas eventualmente iremos despertar. E é tudo através de quê, gente? Através do trabalho. Mesmo que a gente ache que está numa inércia, que não está fazendo nada, nós estamos pensando. Então, nós estamos trabalhando. Só da gente pensar, a gente já está trabalhando. Nós estamos trabalhando em sintonia com a espiritualidade. Dependendo da nossa sintonia, talvez não tão bons espíritos. Por isso que o trabalho mais importante que nós temos que fazer é a nossa reforma moral. E como a gente consegue a nossa reforma moral? É através da convivência, é através do auxílio aos nossos irmãos, é através da nossa humildade em pedir ajuda quando a gente está sensibilizado, está com algum problema. Então, todos nós dependemos do trabalho. O trabalho é uma dádiva de Deus que nos mantém de pé. Acabei de falar isso com o Luiz ali no portão. O trabalho é o que nos mantém de pé. Sem ele, o que seria da gente? Né? Nessa situação que nós estamos vivendo, quantas pessoas trabalhando para o nosso bem-estar, pessoas que estão lá atrás de um computador, numa sala de informática, trabalhando para manter a internet funcionando, para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa manter um pouco do calor humano que a gente sente tanta falta, né? A falta de abraçar, a falta de tocar. O brasileiro é um povo muito caloroso, né? Gosta de tocar, a gente gosta de tocar. Eu pelo menos gosto de abraçar meus amigos, minha família. Até o estranho, se ele precisar, eu abraço, eu não tenho problema com isso. Então, a gente sente muita falta disso. De tocar, às vezes só tocar na mão mesmo, né? Então, quantas pessoas estão proporcionando com o seu trabalho o nosso bem-estar neste momento, para nós estarmos aqui, essas luzes estarem funcionando, né? Para nós chegarmos aqui, abastecer o nosso carro, ou ter um sapato no pé. Alguém fabricou, alguém teceu essa roupa, alguém fez esse sapato, alguém produziu esse óculos, estudou para saber o grau que eu poderia enxergar. Olha só que coisa maravilhosa, gente. E a gente não para pensar nessas coisas, né? O quanto que o trabalho
trabalho é importante na nossa vida. Que sem ele, o que seria da nossa sociedade? Né? Uns nasceram para liderar, outros nasceram para serem liderados, mas tudo depende da nossa colaboração, depende da nossa coletividade. Então, o Divaldo tem uma frase muito interessante, que eu não sei se é dele ou se é de algum espírito que falou para ele, mas ele fala que a gente tem que gostar do que faz e não fazer o que gosta. Por quê? Porque a maioria de nós não estamos fazendo o que gostamos, o que gostaríamos de fazer na realidade. Mas a gente tem que aprender a gostar de qualquer tipo de trabalho. Seja ele limpar o chão, seja ele produzir um alimento, seja ele conversar com uma pessoa que necessita, seja ele trabalhar no hospital, operando as pessoas, ou numa grande corporação, decidindo milhões e milhões de reais ou dólares ou não sei o que para que o mundo continue se movendo, para que as engrenagens continuem se movendo. Então, qualquer tipo de trabalho, ele faz parte da sociedade. Se ele parar, ele vai fazer falta. E nós temos que valorizar, nós temos que aprender a gostar, nós temos que estar preparados para qualquer tipo de trabalho, trabalhando a nossa humildade, trabalhando a nossa aceitação, porque hoje, talvez assim, a pessoa esteja numa situação financeira confortável, né? Tá tudo bem, às vezes amanhã muda tudo, nós não sabemos. Talvez daqui um segundo muda tudo. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que ter a resiliência, ter o equilíbrio para conseguir encarar as dificuldades da vida, transpor os obstáculos da vida com serenidade, com aceitação, com compreensão. Mesmo que às vezes a gente se revolte, mas eu sou uma pessoa assim que eu sou prática. Se eu vejo que a situação não tem solução naquele momento, eu ponho assim no cantinho da minha mente e deixo para resolver depois, talvez um dia vai ter solução. Enquanto isso eu vou fazendo as outras coisas, porque a nossa vida não para. Nós não podemos parar, nós não podemos entregar os pontos. Então, nós temos que ter essa humildade de entender que nós temos que estar aptos a qualquer tipo de trabalho, voltado para o bem, trabalhando com Jesus e para Jesus, colocando amor em tudo que a gente faz. Se o seu patrão é mau ou é aborrecido, arrogante, mal-humorado, reza para ele. A gente não sabe os problemas que a pessoa está enfrentando em casa. Então, o nosso trabalho também é esse, gente. É soltar energias positivas para as pessoas. Porque nós não sabemos o que as pessoas estão passando. Ninguém sabe. Às vezes a gente olha na aparência da pessoa, está tudo bem. Já cansei de ver gente falar, eu queria ter a vida daquela pessoa, eu queria estar no lugar daquela pessoa. Mas nós, seres humanos, nós temos a péssima atitude de olhar só o lado bom das coisas. Nós não prestamos atenção, nós não procuramos saber quantos obstáculos as pessoas transpuseram para chegar até aquele ponto, até aquele conforto. Então, tudo isso é fruto do trabalho. Então, se a gente não gosta do que faz, a gente fatalmente tem um problema. Nós temos um problema no fígado, no coração, no estômago, porque a gente vai ficando irritado, vai ficando mal-humorado, começa a falar mal de todo mundo, começa a descombinar com todo mundo, e não é por aí a vida. Nós somos animais sociais.
Nós viemos aqui para aprender a amar um ao outro. E não é esse amor carnal, não, é o amor fraterno. É você olhar para aquele irmão que você nunca viu na vida, na rua, e você agir com amor. Eu não digo amar, porque a gente está muito aquém disso ainda. Mas agir com amor. Mesmo que você não goste da pessoa. O nosso trabalho, gente, é agir com amor um com o outro. Sabe, não só um com o outro, com os animais, com o nosso planeta que está tão maltratado, com tudo. A gente não para pensar nesse frio, né? A gente está lá tomando um banho quente, às vezes você fica lá, eu de vez em quando eu fico, aí eu acordo e fecho o chuveiro, né? Fico lá me esquentando debaixo da água quente, eu não penso que aquela energia que eu estou despendendo, aquela água, vai fazer falta em algum outro lugar um dia, em algum momento, né? Com essa crise que a gente está vivendo, que alguém trabalhou para colocar aquilo ali dentro da minha casa. Então, tudo isso nós temos que pensar e valorizar. Porque Deus nos deu a inteligência para a gente progredir. Progredir através do trabalho e através da valorização do mesmo. Então, voltando à criação de Deus. Gente, que perfeição, tudo é perfeito, tudo é a gente que desequilibra tudo, né, com as nossas atitudes, com o nosso consumo desenfreado, com o nosso desperdício, né? Às vezes a gente acha que está sendo muito correto ecologicamente falando, mas a gente não está. Mas isso aí é discussão para outro momento, né? Mas tudo isso é um trabalho que nós fazemos na nossa mente, no nosso coração, dentro da nossa casa. A gente começa trabalhando o micro, que é o núcleo familiar, o seu núcleo familiar. E a gente vai aumentando. As pessoas, quando a gente tem uma atitude positiva, gente, as pessoas começam a observar e muitos começam a fazer a mesma coisa. E essa atitude positiva vai crescendo. Porque eu não acredito em nada que é imposto, eu não acredito em nada que é adquirido através da violência. Sabe, eu acho que o nosso caminho é o amor ao trabalho, o amor ao próximo. A gente rezar para as pessoas, mesmo que a gente veja que a conduta delas é má. A gente tem que pensar que um dia nós estivemos lá naquele lugar, nós tivemos aquelas mesmas atitudes ou piores. Então, estamos todos em evolução, estamos trabalhando para a nossa evolução. Do verme à angelitude, né? Então, quanto a essa coisa de... Nossa, mas eu falo, Joesmar, já é 8h25, olha. Quanto a essa coisa de energia, de atitudes positivas, o meu último emprego formal foi em 2012 que eu deixei. Meu último emprego formal, porque meu pai sofreu um derrame, ficou na cadeira de rodas, eu cuidei dele por 4 anos, até desencarnar. E agora eu cuido da minha mãe. Espero cuidar muitos anos ainda. Mas nesse emprego que eu tinha, quando eu entrei lá, era numa transportadora, um ambiente assim muito pesado, muita competição, muita briga interna, pessoa trabalhando na mesma sala e não olhando na cara do outro. E eu chegava, cumprimentava todo mundo, conversava com todo mundo. Aí uma vez uma colega falou pra mim, mas você não pode falar com ela porque essa é minha amiga. Eu falei, não tem nada a ver com a briga de vocês. Vocês deviam largar essas bobagens. Então, e eu me refugiava nos livros, que eu sempre gostei muito de ler. Sempre adorei ler. E todo dia eu estava com o livro debaixo do braço. A gente não podia vir almoçar em casa porque não dava tempo. Então a gente comia por lá e eu pegava meu livro e ia ler. E aí as pessoas começaram a observar.
que você está lendo? Ah, estou lendo isso. Geralmente é do livro espírita, né? Ah, como que é isso? Eu explicava por algo. Aí a pessoa passava uma semana e me pediu o livro emprestado. Aí eu comecei a reparar que todo mundo, muitos dos colegas, começaram a carregar livro, começaram a ler, começaram a querer saber e começaram a procurar ter uma conduta melhor. E, gente, mas a energia melhorou tanto, então assim, isso tudo é um trabalho que a gente faz com o nosso semelhante. Nós não podemos, gente, servir a dois senhores. Nós temos que ser fiéis a nós. Nós somos cheios de defeitos. Nós não podemos negar esses defeitos. Mas nós temos que ser verdadeiros, porque a verdade arrasta a multidão. Então, toda vez que você tem uma atitude e o que você fala condiz com essa atitude, você passa a ter credibilidade com as pessoas. Isso também é um trabalho, gente, muito edificante. E a gente tem muita responsabilidade, nós temos que saber o que a gente fala. Eu sempre falo, a gente que é voluntário numa instituição religiosa, qualquer uma, não é só no centro espírita, toda instituição religiosa tem o seu valor. E cada um está onde precisa estar. Eu acho que a pessoa que se dispõe a ser um voluntário numa instituição religiosa, nós temos que ter muita responsabilidade. Nós temos que ter essa fieldade à nossa personalidade. Nós não podemos divergir. Porque senão as pessoas estão nos observando. A gente observa até o vizinho, você não vai observar uma pessoa que está igual eu estou aqui falando, e eu saio daqui e faço tudo ao contrário. Pensa, o que vocês vão falar de mim? Então assim, eu procuro ser o mais fiel possível à minha personalidade e à realidade que eu vivo. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus momentos de fúria, de má educação, de arrogância, todos nós temos. Todos nós temos, mas isso é um trabalho que eu faço diariamente, continuamente, para vencer esses defeitos de caráter que eu tenho. Né? Então o trabalho, gente, envolve tudo isso. Olha que coisa maravilhosa que Deus deixou para nós. Eu cito o Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece, ele foi um espírita de muito vulto na doutrina. Ele era de Tuiutaba e aos 17 anos ele começou a sentir um problema que ia colocar ele na cama. Primeiro ele foi para a muleta, depois para a cadeira de roda e depois ele foi para a cama, uma cama ortopédica. E ele deram o apelido para ele de um gigante deitado. Por quê? Ele teve artrite reumatoide. Essa doença levou ele para a cama. E para completar, ele tinha uma doença degenerativa nos olhos que deixou ele praticamente cego. Gente, ele nunca deixou de trabalhar. O pessoal levava ele nessa cama para tudo quanto é canto do Brasil, dando palestra, instruindo os espíritas. Da boca dele não saía coisa ruim. Apesar que com certeza ele deveria ter os defeitos dele, né? Mas pensa que força que uma pessoa dessa tem. Trabalhando, deitado no campo por anos e anos. Dizem que ele sofria dores atrozes, né? E não reclamava. Então assim, o Chico trabalhou até 92 anos. Dizem que quando ele bem velhinho, já não dava conta nem de falar. Diz que ele beijava a mão de todo mundo. Eu nunca fui lá ver ele. Mas diz que ele beijava a mão de todo mundo. Eram multidões, né? Diz que no final o lábio dele estava sangrando de tanto beijar a mão dos outros. Uma pessoa de 92 anos. Olha que maravilha que é o trabalho. Para onde que ele nos leva, né? Então, gente, o trabalho
fazer ele, nós precisamos aprender a amar o nosso próximo e amar nós mesmos. Porque se a gente não amar a gente mesmo, não amar as nossas sombras, nós não temos nada para oferecer. Só amargura. Então, gente, o trabalho é tudo isso. Eu não sei o que as pessoas esperavam que eu fosse falar, porque eu acho o trabalho para mim é tudo. A mente ociosa, ela só pensa coisa que não deve e acaba se tornando uma ação negativa. Então, o trabalho com Jesus e para Jesus, gente, é a melhor coisa que Deus deixou para nós. E eu deixo essa reflexão e eu vou fazer uma leitura agora que é o poema da gratidão, do livro Sol e Esperança, da Amália Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. Mas antes eu vou contar uma historinha. Um diretor de um orfanato, ele precisava de uma doação para construir uma parte nova lá. E eu nem recordo onde eu li isso, mas eu achei tão bonito. E aí ele foi pedir para uma dama da sociedade, uma mulher muito rica. E ele era preto. Aí a mulher, muito preconceituosa, confundiu ele como um empregado qualquer. E ela estava chegando com umas compras e pegou, mandou, nem deu assunto para ele, né? Mandou ele carregar a sacola. E ele, na maior humildade, com a sacola, levou. Aí ela falou: agora você pode pegar aquela lenha, rachar, porque tem que fazer comida para os meus convidados, não sei o que, não sei o que. Isso foi há século atrás, sei lá, né, quando foi. Que é rachar a lenha, isso nem existe mais hoje em dia, só nas fazendas. Aí ele foi, rachou a lenha, carregou, ajudou a acender o fogo, ajudou a servir, depois ajudou a limpar. Aí, de repente, o irmão dessa mulher viu ele e conhecia esse diretor do orfanato, ele conhecia ele. Ele falou: minha irmã, mas o que aquele homem está fazendo aquilo ali? Ela falou: é um empregado qualquer. Ele falou: não, ele é diretor do orfanato assim. Eu falei para ele te procurar para te pedir uma doação, porque ele está precisando construir uma aula nova para as crianças. E ela ficou chocada, né? Morrendo de vergonha por ter confundido ele por um empregado qualquer, por ter tido uma atitude racista, né? E aí ela foi conversar com ele: mas por que você não disse? Ele falou: não, porque você precisava de uma pessoa que fizesse o trabalho. Então, eu fiz o trabalho para você, porque trabalhar é a coisa melhor que Deus nos deu. Então, se eu te servir, eu estou feliz. E com essa atitude dele, ele ganhou uma amiga e ganhou a doação mais do que ele precisava. Então, olha aí, o que eu li no início mostra essa situação, essa história, mostra na prática o que é a pessoa fazer com amor qualquer tipo de trabalho, gente. Então, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Acho que, né, Josimar, posso parar de falar, né? Não, pode Eu vou ler o poema da gratidão, que é muito lindo, para fechar essa palestra de hoje, essa mensagem sobre o trabalho. Então, é o poema da gratidão do livro Sol e Esperança, pelo espírito de Amália Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem,
pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do ouveiro. As lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro.